Neste episódio, Diego Sommer, Dan Fairman e Carlos Linsmeyer discutem diversas aplicações práticas da inteligência artificial, especialmente em contextos do dia a dia, como educação, direito e automação de atendimentos. O programa também destaca a importância de um uso ativo da IA e como ela pode ser uma aliada na resolução de problemas e na criatividade. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas, bem-vindos ao IA Todo Dia. Meu nome é Diego Sommer e esse é seu canal para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Hoje, para me acompanhar aqui, Daniken Fairman. Muito bem-vindo, Daniken, como você está, meu amigo? Obrigado, tô ótimo, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas, né? E muito feliz de estar mais uma vez contigo aqui e agora na presença do Carlos também, uma pessoa que sempre gostei muito das interações dele no programa, das entrevistas, e eu acho que o conteúdo de hoje vai ser bem bacana. Obrigado pelo convite, Diego. Valeu, Daniken. E Carlos, muito bem-vindo, meu amigo, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Boa tarde, Dan, boa tarde, Diego. Eu tô ótimo. Gostei do roteiro, cara. Gostei do programa. Bora lá. Hoje é um programa um pouco diferente, a gente não vai trazer notícias aqui, notícia é na sexta-feira, vocês já sabem. Então eu convidei o Daniken e o Carlos para a gente dar algumas dicas de uso gerais para quem está começando a entrar no mundo da inteligência artificial, quem quer começar a entender do que essas ferramentas são capazes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que você pode fazer utilizando inteligência artificial, principalmente as inteligências generativas de texto, como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Llama, seja qual for que você quiser utilizar, não tem problema, porque todas têm a mesma base, então o que a gente vai ensinar aqui funciona basicamente para todas. Se não for o caso, a gente vai especificar e também vamos dizer, talvez seja melhor usar essa daqui, talvez seja melhor usar essa para isso aqui, tá? Então fiquem atentos porque a ideia desse programa é trazer vários usos e a novidade é que a partir de hoje, todo programa que a gente fizer, a gente vai trazer um uso diferente de inteligência artificial. Então aqui vocês vão ver vários usos, a gente vai trazer pelo menos uns 10 para vocês, mas tem milhares, eu diria. E claro, não tem como a gente fazer isso num programa só. Então, a partir de hoje, todo o programa, no final do programa, a gente vai dar uma dica de uso. E se você está utilizando e quer compartilhar o modo como você está utilizando a inteligência artificial, manda um e-mail para o contato@iatododia.com ou então vai no direct no Instagram, @ia.todo.dia, manda lá. Pode mandar vídeo, pode mandar texto, pode mandar foto, enfim, vocês têm toda a liberdade, digam como vocês estão usando e a gente vai falar aqui nesse programa, vamos citar nomes, vamos dizer o milagre, vamos dizer o santo, não é mesmo, Daniken? Você quer começar, meu amigo, dizendo primeiro como você utiliza aí no seu dia a dia? Claro, obrigado. Vamos lá, primeiro com o santo e depois com o milagre. E o primeiro caso que eu acho interessante, que é uma coisa que eu uso no dia a dia, eu quis trazer ele primeiro porque é uma das que de fato eu mais uso, fora do trabalho, né? Porque eu uso aqui, a ideia eu acho que é cotidiana, é para ajudar nos estudos do meu filho. Então, assim, o santo que eu tenho usado é o Google Gemini, o Google AI Studio, na verdade, e até outro dia eu ouvi uma parte, né, de vocês conversando, você e Carlos conversando, que o Gemini ainda está longe de ser perfeito, realmente ele é um pouco inferior ao ChatGPT, mas com uma boa engenharia de prompt, e essa é a minha especialidade, eu confesso que eu tiro o resultado na primeira ou na segunda interação. Assim, para mim é relativamente bom a ferramenta. Então, o santo é esse, e o milagre eu uso ele para criar algumas perguntas dentro do conteúdo que ele está estudando para fazer as atividades que a escola destinou para casa. Por exemplo, matemática, vou chutar aqui, matemática, as operações básicas. Então, eu explico, olha, para uma criança de tantos anos que está no nível tal, então faça problemas relacionados a essas operações e crie para mim, me ajude a criar um web app. E a estrutura do web app eu já tenho em HTML, para rodar em qualquer navegador, e aí eu mando para os coleguinhas da sala, para o grupo de pais, né, na verdade, eu não mando para as crianças, eu mando para o grupo de pais,
E o pessoal vem e me agradece, bacana. Eu acho que se eu mandasse para as crianças, elas iam me xingar. Para o grupo de pais, todos eles me agradecem, assim. E a gente tem percebido que eles têm mais... Isso é um feedback que eu tive deles, né? Que é igual ao que eu tenho em casa. Eles têm, de fato, mais interesse quando passa para o eletrônico. Porque essa é uma geração que nasceu conectada, né? Então não adianta querer Exato. muito fugir disso. É isso aí. Uhum. Então, Não, esse legal, foi o Dani. primeiro milagre Eu acho que vale, de hoje. vale a pena até falar pro pessoal, claro, o Dani é um cara que utiliza aí no dia a dia, ele tem um conhecimento avançado, então ele construiu os programas também, né? Mas você pode usar com o chat GPT, fazer para o seu filho da mesma maneira em casa, sem ter conhecimento absolutamente nenhum de programação. Você pode simplesmente entrar ali e pedir para ele elaborar, né, problemas relacionados ao conteúdo que o seu filho está estudando. Então, isso é um uso muito legal. E, Carlos, você tem Isso. algum, cara, você que é advogado, desculpa, Dani, que você quer complementar? Não, pode, vamos continuar, vamos ouvir aí o santo e o milagre de Carlos. Eu vou falar a primeira utilidade. Quando eu estava aprendendo a usar a ferramenta, eu subi, acho que um documento de um processo e pedi para ele fazer a procuração para mim. Aí eu subo a minha procuração, pedi para ele fazer, faça para mim a procuração representando o autor desse processo. E ele deu, como eu já tinha o exemplo, o documento pronto. Era eu engatinhando com a ferramenta, mas já representa uma economia de tempo e te livra de umas tarefas chatas, repetitivas, sabe? Sem dúvida, cara. Muito Sem bom. dúvida. E isso dá para usar para fazer procuração também, né? Dá para usar para fazer procuração, dá para usar para fazer alguns documentos mais básicos do processo. Por exemplo, quando alguém vai pedir para que o juiz dispense ele do pagamento das custas judiciais, ele tem uma declaração para assinar que é relativamente simples. Então, o que eu posso fazer é jogar uma petição com os dados do cliente e pedir, faça a declaração de hipossuficiência desse cliente de acordo com o modelo. E ele te entrega o documento prontinho, assim, é só colocar no Word. E aí eu já padronizei uma formatação do Word, de modo que eu posso jogar ali e tornar aquilo ali um documento definitivo em muito pouco tempo. Nossa, isso era um sonho, meu. Muito interessante. Eu queria só fazer uma pergunta relacionada a isso, Carlos. Você falou que coloca os dados, né, para que a ferramenta crie ali aquele documento, aquela petição, aquela peça processual. E com relação ao LGPD, muita gente deve estar se indagando aí com relação a dados, né? Se eu subir esses dados na internet, como é que isso é tratado? Eu sei que você usa a versão paga, que isso tem, né, as políticas de privacidade e isso é preservado. Mas quando a gente fala, por exemplo, do usuário que não tem o plano pago, como é que de repente ele poderia utilizar algo semelhante? Existe uma cláusula que a gente precisa ter no contrato entre o advogado e o cliente, eu até falo bastante isso no workshop, que autoriza a inserção de dados em sistemas digitais ou em sistemas que rodam online, com o único fim de execução do objeto do contrato, ou seja, para que eu faça a defesa. Então, nessa hipótese isso é possível, tá? O pessoal já está colocando isso no contrato, é importante que tenha. E ainda assim, alguns processos, por exemplo, quando tem uma conta bancária ou quando envolve um menor de idade, eles precisam ser tratados manualmente mesmo. E até a gente conversou sobre isso no último episódio, Diego. Quando a gente falou, Dan, de um desembargador que zerou o acervo do gabinete, e ele zerou o acervo fazendo minutas de sentenças, e ele usou para 3 utilidades. Uma delas era fazer as minutas das sentenças, mas ele observou que todos os processos envolvendo menor de idade ou segredo de justiça foram feitos completamente manualmente, porque aí, nesse caso, realmente existe uma barreira. Tá. Exato, perfeito. Legal, cara, é um baita uso mesmo. Eu uso para fazer procuração, tipo assim, nesses dias eu precisava que a minha mãe, como eu tô morando aqui fora, né, eu precisava assinar um documento, eu não podia estar lá, e aí eu fiz uma procuração para minha mãe. Aí, cara, foi muito simples, eu só botei, basicamente, pedi pro ChatGPT o seguinte: preciso criar uma procuração autorizando minha mãe a assinar em meu nome o negócio da venda de um apartamento lá, né? Daí dei os detalhes ali, dei o contexto,
mandei uma foto, fiz o upload de uma foto da minha identidade e do upload da identidade da minha mãe. E, cara, pronto. Saiu tudo certinho a procuração. Só dei um Ctrl+C, copiei imprimi, assinei e mandei para ela. Então, assim, isso facilita demais. É muito, muito bom. Um baita uso. Tá, agora é minha vez aqui, né? Eu vou falar de um jeito que eu gosto de usar, e aqui vai ser um pouquinho mais longo, que é para aprender algo novo. Tá? Que usar o ChatGPT, pode ser o Gemini, mas assim, para mim, o ChatGPT funciona melhor, eu gosto mais de trabalhar com ele, ele me traz resultados melhores. Mas essa é a minha opinião, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Pode usar as outras aí que provavelmente vai funcionar muito bem. Existe um negócio chamado princípio de Pareto, que ele diz basicamente o seguinte: 80% dos efeitos advém de 20% das causas. O que isso quer dizer? Que se você está aprendendo uma coisa nova, por exemplo, trigonometria, tem 20% do conhecimento dentro dali que vai te trazer 80% do que você precisa saber, que é uma parte mais importante. Mas isso se aplica a tudo, né? Então, assim, tem sempre algo mais importante, tem 20% mais importante dentro de uma área determinada de conhecimento que você precisa aprender. Então, levando em consideração isso, eu sempre peço para o ChatGPT, eu explico para ele o seguinte: eu estou querendo aprender inglês, por exemplo, tá? Vamos dizer, ou francês, ou seja o que for, não importa. Você pode aprender qualquer coisa. Isso aqui é um método de aprendizado utilizando o ChatGPT. Mas eu vou dar o exemplo de uma língua, que geralmente é uma coisa que as pessoas querem aprender. Então eu vou botar um inglês, que é o que as pessoas mais querem aprender. Então eu digo para ele, eu preciso aprender inglês, certo? Eu quero que você utilize o conceito ou o princípio de Pareto para montar um plano de ensino para mim, para aprender inglês. Com isso, ele vai montar um plano de ensino básico, tá? Porque é aí que vem o negócio. Não é só dar um comando e esperar que ele vai fazer milagre. Aí você tem que fazer o bate-rebate ali com ele. Então, beleza, ele montou o plano de ensino usando o princípio de Pareto. Após ele montar o plano de ensino... Como é que é? Não, seria o Chain of Thought. Você faz isso nos prompts. Exatamente, o Chain of Thought. Exatamente, muito bem colocado. Após ele montar o plano de ensino usando o princípio de Pareto para aprender inglês, por exemplo, ele vai dizer assim, então estude principalmente pronomes e verbo to be. Sei lá, estou inventando aqui. Aí você diz assim, beleza, a minha agenda é a seguinte: todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20, eu tenho horário livre. Considerando isso, eu quero ir com o conteúdo que você me sugeriu, monte uma agenda de estudos dentro de um tempo considerado apropriado para tal, para que eu consiga aprender. Também inclua tempo para revisão e testes de conhecimento. E aí ele vai dizer, para você aprender isso, você vai precisar de 5 semanas, então, dentro dos horários que você tem, sendo que dia tal você vai fazer revisão, dia tal você vai fazer exercícios. Beleza, legal, já tenho uma base aí. O próximo passo é pedir para a IA providenciar as matérias e o conteúdo para você aprender o que ela disse que você precisa aprender. Por exemplo, daí você vai lá e pede para ela, ok, agora sugira vários recursos de aprendizado, como vídeos, livros, artigos, sites, podcasts e exercícios interativos para os tópicos supramencionados, ali que a gente discutiu acima, que abrangem diferentes tipos de aprendizado. Isso é o que eu faço. Claro que você pode ser mais específico. Se você é um cara que aprende mais assistindo vídeo, você vai lá... Desculpa. Me afoguei. Deixa eu tomar uma água aqui. Calma aí. É isso que dá. Vou falar muito rápido. Desculpa, pessoal. Mas beleza, voltando aqui. Então, você pode... você aprende melhor com vídeo. Você vai lá e pede para ele sugerir vídeos do YouTube. E o melhor, você pode... Se você... tem um vídeo de 1 hora ali. Você pode pedir para ele ir lá resumir o vídeo. Né? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Depois, o que eu faço ainda, seguindo essa chain of thoughts ali que o Daniken falou, ou cadeia de raciocínio, você vai pedir para ela te dar ideias de projeto para aprendizado. Então, você vai dizer, eu sou um iniciante interessado em aprender inglês, quero que você me sugira um trabalho para desenvolver melhor as minhas habilidades no inglês. E, cara, é sensacional, porque ele te dá o conteúdo, ele monta o plano para ti. Se você seguir aquilo ali, eu que sou um cara que tem um TDAH, como é que é? TDAH,
TDAH. Assim, se eu não botar tudo numa planilha certinho e escrever, cara, eu me perco. E esse modo de Pareto aqui, o princípio de Pareto, me ajuda muito, porque eu consigo focar nas partes mais importantes do que eu quero aprender, né? Então você pode usar isso aqui para absolutamente tudo, cara. Funciona demais. Daí, e claro, obviamente, quando você tiver dúvida sobre algum conceito, você está aprendendo física quântica. Vai chegar uma parte ali que você não entendeu. Muito comum em física quântica. Comigo, por exemplo, eu não entendo nada. Aí você vai pedir para ele assim, ó, pô, Não? explique isso como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos, certo? Explique esse conceito, ó, beleza, entendi, só que tá muito simples. Tá, agora explique para alguém um adolescente de 15 anos que já tem um pouco mais de conhecimento. E assim, cara, ele vai tu vai começando a entender. Eu tô lendo muito livro de inteligência artificial, tem alguns conceitos às vezes que me pegam, cara, que eu não consigo entender. Eu preciso realmente pedir para ele me explicar como se eu tivesse 5 anos de idade. Aí ele explica numa maneira assim super fácil. E com isso, começa a abrir minha mente, né? Cara, outra coisa que eu faço para ele, assim, por exemplo, crie um modelo mental ou uma analogia para entender isso, né? Guie-me através do exercício de visualização. Cara, esse negócio de exercício de visualização é muito bom. Eu queria, nesses tempos, eu estava querendo aprender o que era o custo de oportunidade, tá? Parece simples pela palavra, mas é um conceito um pouco mais complicado ali dentro da economia. E aí eu botei para ele assim, guie-me através de um exercício de visualização para me ajudar a internalizar o termo custo de oportunidade e me imaginar aplicando com sucesso numa situação da vida real. Cara, sensacional, eu nunca mais esqueci, entendeu? Ele falou assim, você está numa via com 2 acessos, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Assim, eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é, eu aprendi o negócio, sabe? É o tipo o método socrático que você utiliza ali. Você pode inclusive dizer para ele, ó, utilize o método socrático para eu melhorar as minhas habilidades de pensamento crítico, lógico, raciocínio. Cara, é sensacional. Inteligência artificial para aprender algo novo, se você souber como utilizar, é top. E era isso. Isso é verdade. Isso é Eu verdade. fiz ao contrário. Tu deu para ele uma vontade que tu tinha e ele fez para ti a programação e organizou para ti, né? Eu tinha um caso de uma mãe e eu precisava mostrar para o juiz que ela, após o divórcio, não tinha tempo para trabalhar porque estava estudando. E aí eu juntei no GPT, aí para essas coisas eu tenho achado o GPT melhor. Eu juntei no GPT o cronograma que a faculdade dá para ela das aulas que ela vai ter no semestre. E disse pro GPT que ela deveria dormir 7 horas por dia e pedi pro GPT Quando eu peço gráfico pro GPT, eu sempre peço uma tabela primeiro, porque ele alucina nessa passagem de tabela para gráfico sozinho, ele costuma alucinar. Então eu pedi uma tabela de horas vagas e pedi para que ele transformasse aquela tabela de horas vagas em um gráfico. Dei para ele o Pantone das cores da marca do meu escritório, para o gráfico ficar com aquele númerozinho padrão da cor, né? O layout. E pedi 2 sugestões de gráfico, daí ele me deu lá para mim escolher. Sabe quando ele faz as duas ao mesmo tempo? E aí ele deu um gráfico e eu botei na petição, mostrando pro juiz, olha, juiz, as horas, ela só tem livre, sei lá, as horas agora não lembro, mas as horas em vermelho. E aí tu visualizava, dava pra ver assim, claramente, o ponto que eu queria trazer pra petição, que no caso era que ela não teria tempo naquele momento para arrumar um emprego antes de terminar a faculdade. Então eu dei uma programação, um documento, falei bem pouco. Foi um prompt bem secão, assim. Mas ele leu muito bem e já viu, ó, ela tem essa hora livre, essa hora livre, essa hora livre. Foi ótimo. Inclusive, Carlos, foi bem feliz a tua colocação, que quando você falou o prompt bem secão. O Diego, inclusive, acho que já falou isso aqui em outra oportunidade. Não adianta, isso tem na engenharia de prompt também, não adianta querer refinar demais o prompt, porque aí você acaba, com tanto termo, você acaba confundindo o modelo, né? É como se você desse coisa demais para ele pensar sobre aquilo, especialmente os modelos que têm uma janela de contexto menores. Hoje eu fiz um prompt que eu acertei, eu fiz um parágrafo pequeno com um pequeno exemplo para que ele seguisse. Até
Posso jogar já mais uma utilidade aqui, então? Vamos lá. Por exemplo, agora eu usei um documento sem o CPF do cliente, mas ainda assim eu tenho essa cláusula a partir da qual o cliente me autoriza a utilizar os dados para a execução do contrato. Enfim, eu juntei uma conta de luz do cliente e pedi nesse agente que eu programei, mas poderia ser um prompt porque é pequeno, que ele me desse a qualificação já formatada, que é um escrito tradicional, por meio do qual tu fala fulano de tal, nome, CPF, endereço, ele leu o documento todo, me deu prontinho, copiei, colei. Que bacana. Ótimo. Isso economiza muito tempo. Muito tempo, e é muito chato fazer isso também, economiza o tempo e melhora até a autoestima do profissional, eu não tenho que fazer isso de novo. Vocês não ficam com tipo assim, um sentimento de gratidão com o ChatGPT quando ele faz uma coisa assim legal, né, cara? O cara fica assim, obrigado, Deus, por ter criado isso, Deus apocalíptico da inteligência artificial. Eu vou ter que confessar aqui, vou fazer uma confissão que pode ser um pouco chocante, mas eu já agradecia. Na verdade, é bom a gente agradecer, a gente pedir por favor, porque ninguém sabe se a Skynet está aí tomando forma, né, com a AGI. Então, vamos ter um bom relacionamento diplomático com a ferramenta aqui. Bom dia, tudo bem? Você está legal para a gente conversar hoje. Mas assim, outro dia eu fiz um teste. E deu para perceber das duas uma. O ChatGPT realmente ele é desprovido de qualquer sentimento humano, ou ele deve ser um homem. Porque eu coloquei assim, fingindo que na conta da minha esposa eu coloquei assim, precisamos conversar. E ele respondeu, ok, sobre o que você quer conversar? Quer dizer, entendeu? Não é mulher. Não é mulher. Brincadeira, perdão às mulheres. Eu tenho esposa, mãe, irmã, né? Então, por isso eu me permito. Não, você acabou de ser cancelado, Daniken. Lamento muito. Mas tem coisa para homem também, Mas a interação do hater engaja, Eu queria trazer um outro exemplo que é bacana, que é o que eu uso. Eu sou, o Diego já me apresentou outras vezes também, eu sou o atual ouvidor do Detran, do Rio Grande do Norte. E lá, na ouvidoria do Detran, a gente tem que fazer muitos atendimentos. Somos uma equipe reduzidíssima, sou eu e mais duas pessoas, duas mulheres, né? E agora vem aí o elogio, porque sem elas aquela ouvidoria simplesmente pararia. Elas realmente são responsáveis ali por 90% do sucesso da ouvidoria. E eu fico Dê os nomes, Daniken. Dê os nomes aí. Dê os nomes delas para a gente ter uma salva de palmas. Boa. Viviane e Vanessa são os nomes das feras, né? Então, aqui publicamente meu obrigado e meus parabéns pelo profissionalismo que as duas sempre apresentam. Viviane e Vanessa, valeu por liberar o Dan aí. De fato, exatamente. De fato. Mas vamos lá. E aí continua, Daniken. Vai lá. Então, somos uma equipe bem reduzida e o Estado tem uma frota de mais de 1,5 milhão de veículos, mais de 1,5 milhão de condutores habilitados ou em processo de habilitação. Então, você imagina o tamanho da demanda por informação dessa população, tanto de proprietários quanto de habilitados ou habilitandos, né? E a gente... Eu, na verdade, que sou mais envolvido com isso, utilizo muito das ferramentas de inteligência artificial, em especial o ChatGPT, porque eu preciso construir fluxos de conversa, e aí é que entra a automação do atendimento. E aí é uma outra parte, mas ela é combinada com a inteligência artificial, porque eu construo fluxos de conversa que nos permitem, hoje, eu digo isso com toda segurança, cerca de 90% de todas as interações que a gente tem no canal do WhatsApp, que é o mais demandado, enfim, são feitos sem interferência humana e com 100% de satisfação. O que eu quero dizer com isso? As perguntas, as dúvidas são respondidas, o direcionamento correto para o cidadão é realizado
E naqueles casos que a automação não atende, aí sim entra um de nós três para resolver o problema do cidadão, mas não fica ninguém sem atendimento. Isso aí é uma coisa, na verdade, da qual eu me orgulho na ouvidoria do Detran. É isso aí. A inteligência artificial a gente combinada com a automação. Isso é Ô, Dani, eu só ia pedir para te dar uma explicada melhor, cara, para o pessoal entender que isso não é tipo usando só o ChatGPT ou o Gemini, ou seja o que for, né? Isso é um processo um pouco mais elaborado com automação e a inteligência artificial, né? Não é como se a gente conseguisse fazer, qualquer um conseguisse fazer na sua casa, né? Eu fico bem curioso para saber sobre isso, hein? A gente precisa trocar uma figurinha. Aí tu tem que usar, além do GPT, uma outra ferramenta que faz a integração entre o GPT e outro aplicativo. Eu vou tentar colocar aqui. Não é complicado. É complicado para quem não tem uma convivência, não tem uma vivência disso, mas assim, eu vou tentar colocar em termos bem simples o que é uma automação. É quando você programa a máquina para executar uma tarefa. No caso, qual é a tarefa? Responder mensagens de WhatsApp, certo? Ok. A máquina está ali, a pessoa pergunta, como é que eu faço para tirar a primeira habilitação? Aí, uma automação vai buscar os dados lá na página do Detran, ou no Código Brasileiro de Trânsito, ou nas resoluções do CONTRAN. Busca lá como é o processo de primeira habilitação. Traz essa informação e aí a inteligência artificial pega tudo isso que está em formato de lei, que é complicado para a maioria das pessoas, transforma isso numa linguagem mais coloquial, só que sem perder a essência, a informação verdadeira, transforma isso numa linguagem coloquial e envia a mensagem de volta para a pessoa que perguntou. Olha, tudo bem? Dá a impressão que é uma pessoa falando, né? Muitas vezes. Para tirar a sua primeira habilitação, primeiro você vai aqui no portal do Detran, faz isso, faz assim, leve tais documentos, agende tal etapa do exame. Então, a estrutura a inteligência artificial faz a interpretação tanto da mensagem que chega quanto da mensagem que vai. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Tá dando para entender. Então, a inteligência artificial recebe um comando, por exemplo, perguntando em quanto tempo ele tem para renovar a carteira de motorista. Aí, perfeito. A inteligência artificial consulta um banco de dados. E eu fiquei em dúvida, um banco de dados fechado ou um banco de dados aberto? Normalmente o que nós utilizamos é um banco de dados que tem 3 tipos de informação. CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN, e a gente pode fazer um PDF gigante com as resoluções ativas e a base de conhecimento que a gente já tem de respostas anteriores. Tá, então entendi. Então ele não vai alucinar porque ele está lendo... Ele é fechado, pronto. A tua pergunta é isso, ele é fechado, ele não alucina, porque no prompt do robô, a gente coloca um comando do tipo não invente nada, se restrinja ao que tem aqui e caso a resposta não esteja contemplada nesse material, passe para o atendente humano, que aí sou eu, a Viviane ou a Vanessa. E aí ele bota o human in the loop caso o usuário não tenha tido a sua dúvida respondida. Exatamente. E como ele faz isso? Ele envia um WhatsApp para vocês aí? A mensagem fica aberta, simplesmente. Ele não dá uma baixa nisso, vamos dizer. Ele não dá uma baixa nisso. Na hora que ele respondeu que a resposta foi satisfatória, a mensagem é fechada. Se a pessoa fizer mais uma pergunta, ele abre novamente. Se não conseguir responder, a mensagem fica aberta e a gente vai saber para quem é que vai estar direcionada a pergunta. Pô, eu achei bem claro. A primeira vez que eu entendi bem isso. É isso. É como se fosse um intermediário, né? E a inteligência artificial está ali dando as informações para esse intermediário responder. Olha, isso aí é bem interessante. E tem inúmeras ferramentas de automação que não precisam de código. No meu canal do Instagram... Mas, pessoal, olha só, Dani Kay. Vamos nos ater ao básico aqui, porque este é um programa para iniciantes.
vocês estão indo se aprofundando. Isso aqui é para quem está começando. Eu quero que as Tá. pessoas entendam o que, que o ChatGPT faz. Vocês estão indo se aprofundando e obviamente que não tem problema, porque a gente tem muito usuário antigo aqui. Aliás, ó, tem muito ouvinte antigo que vai curtir isso, mas eu quero que as pessoas entendam assim, eu quero que vocês tragam mais exemplos mais do dia a dia que a pessoa pode entrar lá e fazer agora se ela quiser, entendeu? Claro, Acabo me empolgando. então, eu me Não, bastante relaxa. empolguei. Eu acho que eu... Não, tudo bem, mas é porque é interessante. Né? Eu só tô Então, assim, segurando vocês pra gente não ficar com 3 horas de programa, tá? Mas não, claro. eu só vou Eu manter até te tudo passei, isso. né, Diego? A gente conversou um pouquinho antes sobre alguns usos que eu pesquisei aqui para quem é realmente um usuário assim iniciante ou que quer começar ali a utilizar no dia a dia. Então tem uma listinha bem bacana que eu fiz aqui, achei bem interessante. Por exemplo, criar playlist de música com um determinado estilo. Você gosta da música tal, então me sugira aí músicas do mesmo estilo. Você vai procurando aquilo e colocando no teu Spotify quando você vai fazer uma viagem de carro, por exemplo. Você está usando o ChatGPT para fazer uma playlist bacana. O que o Spotify não te atendeu, o ChatGPT vai conseguir te sugerir, né? Por Eu exemplo, faço isso quando eu quero assistir filme também, cara. Eu faço uma lista de. Eu legal. listei meus filmes favoritos lá e peço pra ele me sugerir filmes daquele tipo, né? Pra assistir final de semana. Ajuda bastante, é legal também. Outra coisa simples que qualquer pessoa, por exemplo, que tem filho, eu falo de filho porque aí tem a minha realidade, eu procuro trazer isso, mas serve para qualquer situação. Por exemplo, eu já utilizei muito o ChatGPT do celular para criar historinhas fantasiosas, bem construídas ali, que permitam que a criança imagine aquelas cenas que você está narrando para contar a historinha para eles na hora de dormir. Por exemplo, eu tenho um pequenininho de 5 anos que adora Legal, essas histórias. Então tá aí um uso bem coloquial, bem simplesinho, né? Top. Sabe o que eu uso, cara? Eu vou dar outro exemplo aqui, bem normal, que a galera pode usar. E eu já falei nisso aqui lá nos programas iniciais, que eu uso, eu peço para a IA responder mensagens para mim. Tipo, claro, não responder, não é um agente que vai lá responder, mas assim, o que eu fiz? Eu copiei o arquivo de mensagens de uma conversa minha e da minha mãe. A minha mãe é bipolar, tá? Ela é, tipo assim, diagnosticada bipolar. Então, às vezes é difícil de lidar com ela, né? Quem conhece pessoas que têm essa doença sabe que é um pouco complicado, muitas vezes. Então, às vezes, com base no meu histórico de conversa com ela, eu tinha, tipo, 2 anos de histórico de conversa no meu último celular, eu coloquei lá e criei um GPT, né? Tipo assim, quando você paga o ChatGPT, para quem não conhece, você pode criar o seu GPT específico para uma tarefa. Então, eu criei para isso, mas você pode fazer isso sem criar também. Você poderia simplesmente fazer o upload dessa conversa ou copiar um trecho da conversa, colar lá e explicar para ele, ó, minha mãe é bipolar, eu preciso responder isso, eu não sei como é que qual é o humor dela, mas baseado no histórico que você tem, dê uma resposta que possa deixá-la mais calma, feliz, ou sugira algumas respostas que eu possa dar para ela. E aí ele vai lá e sugere a resposta. Eu uso também para falar com namorada, às vezes para falar, né? Pô, às vezes eu tô puto com alguém, eu vou lá, escrevo tudo que eu quero e peço pro ChatGPT. Agora deixa essa mensagem mais educada, deixa o tom menos agressivo, porque daí eu digo o que eu quero sem ser grosseiro, sabe? E por último, cara, outra coisa de mensagem, uma vez eu queria convencer, eu tinha um chefe que ele só aceitava ideias quando ele mesmo dava as ideias. Tipo assim, ou que pelo menos parecesse que a ideia vinha dele, sabe? Então, eu lembro que um dia eu pedi pro ChatGPT fazer o seguinte: eu tenho essa ideia, mas meu chefe só aceita ideias quando a ideia vem dele. Com base nesse histórico de conversa, sugiro uma mensagem para mim, para eu mandar para ele, fazendo parecer que a ideia veio dele e não minha. E cara, funcionou, porque ele aceitou, não, vamos fazer assim, depois de eu mandar essa mensagem que o ChatGPT criou, ele aceitou, então eu pensei, cara, funcionou, o ChatGPT sabe muito de psicologia humana, cara, sabe muito, funciona bem pra caramba, usem pra fazer isso, porque, claro,
tem que sempre dar uma lida e uma revisada, né? Vai que aquele aluno ensina ou fala uma besteira ali, mas eu acho que é um uso legal, assim, para fazer no dia a dia. Como qualquer modelo de Impressionante. linguagem, ele é um estagiário, né? Confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Isso a gente já falou aqui também. Exatamente, exatamente. Eu tenho. Bom, eu sou nômade digital, então estou sempre viajando. E tem uma utilização que eu estava esperando desde o ano passado funcionar e já funciona. E vocês podem tentar, e se não der certo, tenta de novo, fala, faça estimado e tal. Às vezes eu preciso pegar uma série de ônibus para chegar a algum lugar, ou eu nem sei por onde eu fazer as conexões, e aí eu acho o Gemini mais eficiente. Eu pergunto e o prompt é curto, eu falo, ó, preciso ir de Joinville para Belo Horizonte de ônibus, quero o trajeto mais curto e preços estimados. Às vezes ele não vem o resultado, mas tu dá uma contornada, ele te dá o trajeto com a empresa, o horário, o site que ele achou, o preço estimado, e aí ele dá uma margem de R$50 para cima, R$50 para baixo. E funciona. Funciona e dá certo. Olha. Isso aí economiza um tempo mesmo que tenha, sei lá, um app da ClickBus pode patrocinar a gente. Mesmo que tenha um app da ClickBus, assim, o tempo que tu vai procurar, vai perder para procurar classe, leito, não sei o quê. Então eu posso falar para o Gemini, olha, eu quero um ônibus leito durante o período da noite e o ônibus mais barato que tiver durante o período do dia. Preciso parar para trabalhar durante o dia. Ele faz o roteiro todo para ti. E às vezes eu posso transformar esse roteiro em um relatório e um orçamento para o cliente. Por exemplo, se eu preciso falar com o juiz em Minas, eu peço o roteiro, peço para ele, bota aí tanto de alimentação, tanto de hotel, e transformo numa proposta comercial para o cliente. Uma coisa que eu perderia algum tempo fazendo. Isso aí é Olha que legal. Sensacional. Eu faço muito roteiro de viagem, cara, também. Tipo assim, eu sei que eu quero conhecer 3 cidades. Né? Quero conhecer 3 cidades. Inclusive, eu acabei de fazer isso. Eu tô indo semana que vem para Romênia e depois para Sérvia. E tem 5 cidades que eu queria conhecer lá. Aí eu só botei assim, vou conhecer as 5 cidades. Elabore o melhor roteiro, sabendo que eu quero ficar tantos dias nessa, e faça o melhor custo-benefício, ou seja, o mais barato. Verifique as opções de ônibus, as opções aéreas e defina qual o melhor trajeto e o melhor valor. Tudo mastigadinho ali para ti, cara. Sensacional. Maravilhoso. Bacana. E olha que vocês estão falando assim, de programar uma viagem com base nos custos, no trajeto, no menor tempo, tudo isso, mas você pode também, e aí dando uma ideia aqui para quem quiser ir além, para quem quiser programar uma viagem com inteligência artificial, que você pode também fazer sugestões, pedir para ele fazer sugestões de paradas, por exemplo, em certos pontos turísticos, mas aí vem o pulo do gato, que não sejam, sugira também pontos que não são tão conhecidos, mas que algumas pessoas... Puta, Diego, que está viajando, sabe muito bem disso. Lá em Minas eu pedi determinados botecos que eu queria comer, umas coisas diferentes, e daí eu já fui no ChatGPT. Fez uma lista para mim. Sabe, eu tinha aberto uma agência de viagem no ano passado e a minha ideia na agência era só fazer viagem surpresa. Como assim? O cliente compraria o pacote comigo, num pacote fechado. Eu fazia uma lista de 10 perguntas para ele respondia, e ele só ia saber para onde ele estava indo quando ele chegasse no aeroporto, ok? Claro que eu ia dizer para ele, leve roupa de frio ou leve roupa de verão. Eu ia dar umas orientações básicas assim, ia providenciar tudo. Isso aí quando eu estava casado, daí eu separei e acabou isso não deu certo. Mas assim, como que eu fazia, cara? Eu criei a lista, eu pedi pro ChatGPT fazer uma lista de 10 perguntas que pudessem, com essas 10 perguntas, eu defini o tipo de viajante e montar um roteiro para ele. Então o ChatGPT criou essas 10 perguntas, com 5 alternativas cada. A pessoa respondia, eu colocava as respostas no ChatGPT e dizia qual o melhor destino para essa pessoa. E ele dizia, não, essa pessoa o melhor destino para ela é Moscou, ou é a Sérvia, ou é a puta que o pai... Desculpa, não posso ela falar criava um perfil de viajante. Com base nas respostas dele, exatamente. O perfil do teu viajante é assim. E daí ela já sugeria? Isso, já sugeria. E claro, se por exemplo, eu perguntava para ele para onde ele já foi, né? Então se ele já tinha ido para, sei lá, para
Montevidéu, então já retirava da lista, Pra não porque tinha que ser para um repetir. lugar inédito. A pessoa só definia assim, ó, eu quero Brasil, Américas ou mundo todo. E claro, daí tinha os pacotes de orçamentos e tal, né? Tipo assim, eu quero o pacote luxo e tal. E com isso, fazia o Aí roteiro e só tinha descobria na hora, cara. bacana, cara. Estilo, aí se colocava o estilo da viagem, família unida, ou se beber não case, né? É Exato, isso exato, mesmo. exato. Sabe que eu tô percebendo, Dan? Uma Genial, coisa que gostei. agora eu tô. Agora me veio uma epifania aqui, Dan. Parece que eu e o Dan, a gente é um pouco mais técnico, mas tu, Diego, tu tá usando o chat GPT pra analisar o ser humano, né? Eu tô, cara, eu faço isso mesmo, cara. Eu peço pra ele ver cartão ponto e me dizer quando é que o funcionário fez hora extra, mas tu fala assim, o que vai fazer essa pessoa feliz por 10 mil reais? Olha só. Isso é É muito Black verdade, Mirror. Isso é muito é Black Mirror. Isso é verdade, é muito verdade. louco. Olha, A gente devia mudar o nome desse programa pra isso, é muito Black Mirror, cara. Eu acho que seria um baita nome, inclusive. Cara, as namoradas as namoradas do Diego, elas precisam lidar com essa questão. O cara é do um Dan não, que o as. Dan não tem. Eu Pelo preciso amor Não, de lidar. pelo Deus. amor de Deus. O Dan não, o Dan é um homem Pelo amor de casado, Deus, pelo senão eu amor vou de precisar Deus, cara. fazer uma procuração pro Dan. E muito bem Ó, vamos. casado com a Graziella. Vocês ainda vão conhecê-la. Eu conheci já, tu me apresentou, pelo menos por vídeo, né? Não pessoalmente, mas Verdade, ainda vou verdade, conhecer verdade. pessoalmente, que eles foram Aham. de Eu vou também. ir pra lá no O, Natal, comer umas lagostas e a gente vai dar uma banda por aí. eu quero ir também, vamos combinar essa parada aí. Estão Comer camarão convidados. pra caramba, Natal é bom pra camarão. Ó, mas vocês têm mais algum aí, os últimos de cada um pra gente finalizar? Eu tenho Posso mais falar um. só uma coisa antes? Ô, Carlos, perdão. Fala só uma coisa antes. O Fala. programa é sobre os usos que a gente pode dar para o chat GPT, mas assim, inteligência artificial, eu acho que o Diego já colocou isso várias vezes aqui. Inteligência artificial não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que está presente na nossa vida, querendo ou não. Se você usa alguma forma de tecnologia, essa tecnologia provavelmente faz uso da inteligência artificial. Você tem aí um celular Android, um celular Apple, agora com o Apple Intelligence vai ter alguma coisa também. O Android já tem mais interações. Se você usa o Netflix, tem. Se você usa a Amazon, tem. Se você faz compra na internet, tem. Se você usa o mapa do Google, tem. Então, assim, você usa de fato a inteligência artificial, ainda que de forma passiva, todo santo dia. É E o verdade. bacana dessa tua Verdade. iniciativa hoje, Diego, é estimular as pessoas a fazer um uso de forma ativa com a inteligência artificial generativa, né? E isso é muito bacana. Então já deixo aí esse recado para que eu não me esqueça. Eu estava pensando sobre isso, esse estímulo para E o eu vou uso ativo aproveitar da inteligência artificial. Eu vou aproveitar para deixar outro recado, que eu preciso que você, meu caro ouvinte, clique nos 3 pontinhos e nos dê as 5 estrelinhas, porque isso é muito importante para a gente. Segue esse programa, segue lá no Instagram também, @ia.todo.dia, mas principalmente aqui, o nosso ponto forte é aqui. Toda semana, quase todo dia, a gente está aqui com notícia, com programa especial como esse aqui. Tem o sobre a história da inteligência artificial amanhã. Aliás, amanhã, quinta-feira, sai o último programa do especial sobre a história da inteligência artificial, que foi 3 partes. Né? Quero recomendar ao pessoal porque foi um programa que eu me dediquei bastante, tá bacana. E, claro, as entrevistas, né? As entrevistas, inclusive, Daniken e o doutor Carlos Lindsmayer conheci eles através das entrevistas, foram entrevistados aqui já, então eu recomendo muito que vocês escutem as entrevistas tanto com o Daniken quanto com o Carlos. Mas tem entrevista para todos os gostos, todos os gostos. Às vezes você vai ouvir uma, pô, isso aqui não tem muito a ver comigo. Beleza, não tem problema, porque pode ser. Mas eu acho que você sempre pode captar alguma coisa dessas entrevistas, sabe? Teve muito entrevistado que veio aqui porque fez negócio com outro entrevistado, sabe? Tipo, descobriu, ouviu lá, porra, minha empresa pode usar isso aqui. Aí o cara aplicou aquilo na empresa dele e ele veio falar comigo, não, agora eu quero levar a minha empresa aí porque eu escutei teu programa e eu descobri essa outra empresa que me ajudou. Cara, isso é muito legal, né? Então eu quero agradecer a audiência que nos ajuda, os entrevistados e tal, e pedir as 5 estrelinhas que pra gente é muito importante. E Carlos, manda um uso aí, cara, pra gente finalizar. Tem um uso inusitado, uma amiga minha usa
para fazer orçamentos complexos, mas esses dias ela me disse um negócio que eu fiquei de cara. É a Laude. Ela e os amigos dela usaram o ChatGPT para que ele fosse um mestre de um jogo de RPG. Para quem não está familiarizado, o mestre seria o narrador Dungeons do jogo, Dragons. o narrador e árbitro do jogo. E aí, vamos supor que ninguém quer ser o mestre. Ela botou o computador para mestrar e ela e os amigos ficam como jogadores. Nunca tinha imaginado isso. Depois que ela falou era óbvio, mas eu nunca tinha imaginado. Olha, cara, isso é aquele legal. cara que criou uma cidade de mais de 1.000 habitantes acho que foi, não sei se foi no Roblox ou foi no Minecraft. Vocês souberam disso? No Minecraft. Não, no Minecraft, né? Eu vi. É isso aí. Fantástico. Ele Uma botou economia 1.000 própria, inteligências tudo. artificiais jogando. Né? Não. E criaram até uma igreja, criaram um culto, as inteligências e tal, cara. Coisa mais legal. Incrível. meu Deus. Isso aí para quem fala, o multiverso, quem nunca ouviu falar. Meu amigo, quem joga Minecraft ou quem joga Roblox, seja bem-vindo. Você está no multiverso. Isso é o multiverso. Exatamente. Fiquei de E cara. por hoje é só, meus amigos. Muito agradeço muito a presença de vocês aqui. Pessoal, a partir, como eu falei lá no início, agora todo o programa a gente vai ter uma sessão aqui para falar, para dar uma dica de uso. E se você tem uma dica de uso, compartilhe com a gente quer ouvir. Eu uso no meu trabalho para isso, para aquilo. Pode parecer óbvio, mas talvez para um outro ouvinte não seja tão óbvio assim. Então compartilhe com a gente que a gente quer ouvir. Isso é bem legal. Se quiser mandar um áudio, eu coloco o áudio aqui no programa para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Querem participar aqui, vem falar comigo. Eu já falei, contato@iatododia.com é o e-mail, ou manda um direct lá no Instagram, que a gente está lá também. E Daniken, muito obrigado, meu amigo, por participar mais uma vez, cara. Fica à vontade para se despedir da galera. Obrigado, Diego, pelo convite. Já te agradeci no começo, estou fazendo agora no final também. Obrigado para quem está assistindo, está acompanhando, e parabéns, porque o conteúdo realmente é melhor a cada dia. Gostei muito também da adição aí de Carlos à equipe. Eu acho que enriqueceu bastante com a visão um pouco mais técnica dele também. Com certeza. Bacana, Diego. O canal tem crescido, eu tenho acompanhado. Você sabe disso, que eu sou um dos fãs número 1. Você deve ter um bocado de fã número 1, mas eu sou um deles. Obrigado, então, você pessoal. é sempre bem-vindo aqui, cara. Sempre bem-vindo aqui. Você enriquece muito esse programa também, né? Obrigado, cara. E, Obrigado. Carlos, fica à vontade, meu amigo. Obrigado por estar aqui também e despida-se da galera, por favor. Obrigado, Dan. Queria te conhecer desde que eu tinha ouvido o teu podcast lá sobre a tua experiência no Detran. Obrigado, Diego. Diego, o que concebe, né? Porque a gente grava e depois ele vai lá editar e a gente vai viver a nossa vida. Galera, 5 estrelinhas pro Diego. Coitado, vai ficar editando até de madrugada hoje. Até. Eu vou mesmo, cara. Porque eu preciso cozinhar ainda. Então, a janta tá pela metade ali. Tá minha mulher e a filha dela esperando eu terminar. Vou lá fazer isso. ChatGPT, Um beijo, galera. ChatGPT, prepare o meu jantar. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Até mais. Vai. Valeu.